Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mosaico Remide. Eu sou Paulo Freitas e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito sério, necessário e ao mesmo tempo muito negligenciado na maioria das igrejas. Nós vamos falar sobre os 5 maiores erros que a igreja comete quando tenta incluir pessoas com deficiência. E mais importante do que isso, eu quero te ajudar a pensar como evitar esses erros e construir uma igreja mais parecida com o reino de Deus, onde todas as pessoas sejam de fato bem-vindas, incluídas, amadas e participantes. Esse vídeo não é sobre apontar dedo, não é sobre acusar ninguém. É sobre refletir, aprender e crescer juntos. Se você ama Jesus e quer construir uma igreja que reflita o amor de Cristo, fica comigo até o final. O primeiro erro é a inclusão assistencialista. O que isso significa? É quando a igreja entende a inclusão das pessoas com deficiência apenas como um ato de caridade, de ajuda e de favor. É quando a pessoa com deficiência ela é vista apenas como alguém que precisa receber ajuda. Ajuda para entrar, ajuda para sentar, ajuda para ouvir, ajuda para existir, para viver. A pessoa se torna um eterno receptor e nunca um sujeito ativo, participante ou com dons, com vocação, com ministério e com responsabilidades no corpo de Cristo. O problema é que isso reforça a ideia de que ela é menos capaz, de que ela está ali porque ela é alvo da nossa bondade e não porque ela é parte essencial do reino de Deus. E como é que nós podemos evitar isso? Primeiro é preciso compreender que inclusão não é apenas caridade, ela é justiça, é discipulado, é reino. A pessoa com deficiência, ela não está na igreja para ser cuidada, ela está lá para viver a fé, para servir, para aprender, para ensinar, para participar como qualquer outra pessoa. Então é preciso perguntar quais são os seus dons, onde é que você quer servir e não apenas pensar em como nós podemos ajudá-la fisicamente. O segundo erro é a inclusão simbólica ou decorativa. É aquela inclusão só de fachada. É quando a igreja diz: aqui todo mundo é bem-vindo, mas na prática a pessoa está lá, mas não participa de nada. Ela está lá fisicamente, mas ela não é chamada para liderar, não é chamada para servir, não é chamada para ministrar, ela não é ouvida, ela não tem voz. A presença da pessoa serve mais para a igreja dizer que é inclusiva, mas na prática ela não está incluída no discipulado, na missão, na liderança, nos processos da comunidade. E como é que nós podemos evitar esse erro? Bem, é preciso entender que inclusão não é só estar presente, é pertencer. Para isso, precisamos criar um espaço real de participação, seja na música, no ensino, no serviço, na liderança, no conselho, na escola dominical, nos ministérios. É preciso que nós não tenhamos medo de adaptar funções, o ritmo das coisas, as formas como cada um pode participar com as suas habilidades, os seus dons e ser do jeito que ela é. O terceiro erro é a tentativa de normalização. E esse erro talvez seja um dos mais comuns e mais dolorosos para quem vive na pele a deficiência, que é a tentativa de normalizar ou de forçar com que a pessoa se adeque ao padrão dos outros. É quando a igreja não entende as diferenças e ao invés de abraçar, ela tenta apagar. Por exemplo, a gente diz, se esforce para prestar atenção no culto. O culto é assim e pronto. Tente se comportar como todo mundo. Ou você precisa superar isso. Ou até o mais grave, você precisa ser curado para poder viver plenamente aqui. Isso é extremamente violento. Dizer em 100 palavras que a pessoa com deficiência só vai ser plenamente aceita se ela se tornar igual aos outros. Como é que a gente pode evitar esse erro? Primeiro é preciso entender que a deficiência ela não é algo a ser apagado, ela é uma parte da pessoa, ela é uma vivência. Não é a pessoa que tem de se adequar à igreja, é a igreja que precisa se adaptar para ser o corpo de todos. Isso vale para tudo. Os ritmos diferentes, as formas diferentes de se comunicar, as necessidades sensoriais, os modos diversos de
entender e participar e de se expressar. Por exemplo, tem um caso, eu sou autista, e tem um caso de uma igreja que eu conheci que fez um evento lá para comemorar o Dia do Autismo, e era o Culto Azul. E eles fizeram um evento próprio para pessoas autistas, pensando em pessoas autistas, mas quando você chegava lá, era um culto com um barulho muito alto, com luzes, muitas luzes acesas, algo assim para pessoas que têm hipersensibilidade, que é comum em pessoas autistas, não tinha nada a ver de inclusivo. Quer dizer, a gente tem que pensar mais ainda. Não é um evento que tem que ser inclusivo, é toda a igreja. Toda a igreja precisa estar adaptada para a inclusão de qualquer pessoa com deficiência. O quarto erro é a cura como condição de inclusão. Esse erro é muito comum em ambientes religiosos, em que a teologia da cura ela é a porta de entrada para a inclusão. É quando, consciente ou inconscientemente, a igreja acredita que a pessoa com deficiência ela só será plena, só será abençoada ou só será realmente incluída, completamente incluída, se ela for curada. E se manifesta assim: a pessoa chega e imediatamente leva de oração, imposição de mão, campanhas e jejuns. Toda a conversa ela gira em torno daquela ideia de que ela precisa ser curada. Enquanto ela não é curada, ela também é vista como incompleta, eu sempre no processo, quase lá. Mas quando nós lemos a Bíblia, ela não nos chama a amar o outro depois da cura. Ela nos chama a amar agora, a incluir agora, a viver o reino no exato momento em que nós estamos envolvidos um com o outro. E como é que a gente evita esse erro? Primeiro é separar claramente cura de aceitação. A pessoa com deficiência, ela já é a imagem e semelhança de Deus. Ela já é cheia do Espírito Santo. Ela já tem dons, ela já pertence ao corpo. Se Deus quiser curar, amém. Mas se ele não quiser, amém também. A comunhão, o amor, a participação não devem depender disso. O quinto erro é a falta de escuta e protagonismo. E aqui, por protagonismo, quando eu falo de protagonismo no reino de Deus, eu entendo que esse protagonismo geral, ele pertence a Cristo. Então, quando eu falo de protagonismo relacionado a pessoas, eu estou dizendo de atuação no serviço. É disso que eu quero falar. Porque tem pessoas que estão na igreja, elas vão lá e vão embora para casa e não tem nenhuma atuação. Então, eu quero falar protagonismo nesse caso aqui apenas dessa forma. Esse quinto erro é talvez o mais estrutural de todos. Ou seja, a igreja ela não pergunta, ela não ouve, ela não dá voz às pessoas com deficiência. É planejar acessibilidade, inclusão e participação sem ouvir as pessoas com deficiência. Aí a gente vê rampas que não servem para nada, projetos que não fazem sentido, eventos ditos inclusivos que na prática só reforçam a inclusão, porque tudo foi feito para as pessoas com deficiência, mas nunca com elas. E como é que a gente evita esse erro? Primeiro a gente precisa ouvir muito e ouvir sempre. Nós precisamos criar espaço de fala real e não apenas simbólica. Pessoas com determinadas deficiências, às vezes, elas já vão para a igreja com dificuldades. Algumas pessoas podem ir para a igreja com dificuldade de inferioridade, ou até outros casos, como é o meu caso, de mutismo seletivo. Então, se as pessoas não abrirem um espaço para eu falar, eu não vou falar nunca. Eu vou ficar em silêncio. Até que alguém diga, olha, nós queremos ouvir o Paulo. E isso pode acontecer comigo, mas pode acontecer com qualquer pessoa com deficiência. Então, não é comum que as pessoas com deficiência cheguem e já queiram tomar espaço. Então, é algo que as pessoas que já estão ali podem dar a elas. E para isso é preciso ouvir e criar esse espaço de fala real e não apenas simbólica. Nós precisamos convidar as pessoas com deficiência para participar dos conselhos da igreja, dos ministérios, das decisões em geral da igreja e perguntar coisas simples e fundamentais. O que você precisa?
O que faz sentido para você? Como nós podemos fazer isso juntos? Como é que a gente vive uma igreja de fato inclusiva? Para encerrar, eu quero te dizer que a inclusão não é um favor que a igreja faz. Inclusão é o evangelho. Inclusão é reino. Inclusão é discipulado. Ser uma igreja verdadeiramente inclusiva é amar como Jesus ama e abrir espaço para todos sem exceção. Celebrar as diferenças não é apagar essas diferenças. E entender que a deficiência não é um problema a ser resolvido. É uma experiência humana digna, valiosa e cheia da presença de Deus. Quando a igreja se abre para isso, ela se torna muito mais parecida com o reino de Deus. Ela aprende sobre empatia, sobre mutualidade, sobre compaixão, sobre interdependência, sobre alteridade. Ela entende que o corpo de Cristo não é formado por partes iguais, mas por partes diferentes, necessárias e profundamente amadas por Deus, e que nós devemos amar uns aos outros. Então, se você ficou comigo até aqui, eu te agradeço profundamente. Esse vídeo é um convite à reflexão, à transformação e, acima de tudo, à prática do amor cristão. Se você quiser caminhar junto com a gente nessa jornada, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com a sua igreja, com seus líderes, com os seus amigos. E lembre-se, o reino de Deus é um grande mosaico de vidas, de corpos, de histórias e de experiências. E cada peça é importante, cada pessoa é importante. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de graça, te conduza a viver um evangelho que acolhe, ama e inclui. E até o próximo vídeo.